Olá, me chamo Ivan. Vamos falar sobre profetadas. Eu coloquei o título profetada porque a palavra de Deus fala o seguinte, que devemos julgar a profecia e não o profeta. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre a respeito disso. Em Deuteronômio, capítulo 18, verso 22, diz o seguinte: quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância, não temerás. Então, o que está se referindo-se a esse tema? Quando o profeta do Antigo Testamento, aqueles profetas que estavam embaixo da lei, se eles lançassem alguma profecia e a tal profecia não se cumprisse, não foi Deus que falou. E se não acontecesse, simplesmente o profeta seria apedrejado. Mas hoje os tempos mudaram. Os tempos mudaram o seguinte: hoje todos os profetas que dizem serem profetas estão debaixo da graça. Mas até quando essa graça vai lhe acompanhar? Muitos que se dizem profetas estão usando o nome de Deus. Deus falou, Deus mandou dizer, Deus não mandou dizer nada. Deus não precisa de terceiro para falar alguma coisa para você. Deus fala assim ao profeta, e o profeta repete tudo aquilo que Deus mandou ou falou. Agora, nesses últimos tempos, estão surgindo profetas de famosos no meio cristão. Os profetas se levantam para proferirem, para profetizarem para os famosos. Um famoso cristão, se morrer, mas Deus avisou, Deus falou. Entenderam? Aí joga aquela profecia por coitado do irmão ou da irmã, né? Ou do cantor, ou de um pastor, ou seja lá quem for. Porque ele morreu. Seja a circunstância de como ele morreu, acidente, doença, mas foi o pecado. Foi decisões que Deus fez com que levasse ele. Muitos dizem isso. Mas Deus tem suas limitações. Deus sabe que todo aquele que tem as suas vidas ceifadas é porque simplesmente Deus tem planos. Ou seja, sabe que aquele cidadão não vai aguentar as consequências do mundo atual. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. E muitas coisas irão acontecer. E nem todo mundo irá aguentar. É por isso que às vezes percebemos que Deus recolhe, porque sabe as limitações de cada ser humano. Mas infelizmente existe as profetadas. Profetadas essas que, em vez de encorajar, é profetadas que julgam, que mentem, que tem a cara cínica de dizer Deus falou, Deus mandou dizer, usando o nome do Senhor Deus em vão. E a própria palavra fala: não usais o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus não vai tirar como inocente quem usar o seu nome em vão. Quer ser profeta? Se santifique-se.
Busque. Espere o momento certo que Deus vai falar. Saiba, porém, que um dos maiores profetas esperava cansavelmente por Deus falar. Às vezes Deus nem falava. E tampouco ele também não se desesperava. Sabe por quê? Porque ele nunca usou nenhuma palavra para alimentar ego de ninguém. E se esperava na verdadeira profecia. Agora existem muitos por aí que querem adquirir lucros com profecias. Tem muitos que não podem ver um bater de lata na igreja, que já querem profetizar, jogar profecias profetadas, para que o povo ali se entusiasme. Agora, quando chega na parte de famosos, você morreu, Deus levou, o diabo cefou, porque estava em pecado. Deus avisou. O homem subjugando as outras pessoas, tomando o lugar de juiz de Deus. Eu queria entender essa facilidade das pessoas lançar profetadas. E ainda tem pessoas que acreditam, porque pessoas não lêem a Bíblia, não lêem a palavra de Deus. O próprio Jesus falou que errais por não conhecer as Escrituras, pois elas testemunham de mim. A maior profecia, gente, está aqui, ó. Está aqui, ó. A palavra de Deus, ó, a Bíblia Sagrada. A maior profecia, de Gênesis a Apocalipse. Mas ninguém, olha, tá aí por nada. As pessoas estão se limitando no que A fala, no que B fala. E se acarregam com essas coisas. Coloquem em seu coração. Interessante. O que eu venho observando nesse meio cristão é o seguinte. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para alertar a todos que o fim está próximo. Eu tenho um amigo, um irmão chegado a mim. É um exemplo. E aquele irmão, por ser próximo a mim, ele sempre vai falar coisas boas para levantar meu ego. Nunca vai falar palavra para me entristecer, para eu não se afastar dele. Que Deus vai lhe dar uma casa. Que Deus vai lhe dar um emprego. Que Deus vai fazer isso. Que Deus vai fazer aquilo. Às vezes a minha vida está toda arrebentada. Está toda cheia de pecado. Mas sempre tem alguém para lançar profetadas. Para levantar o ego. Coisas que Deus não se agrada. Você é profeta? Deixe realmente Deus lhe usar. Não queira estar se amostrando nas redes sociais. Não queira estar se amostrando nas igrejas, em cima dos altares, para dizer que é profeta. Não que eu não acredite em profecia. Acredito sim em profecia. Que eu sei que Deus usa pessoas. E que existem profetas sérios, profetas de Deus. Profetas que realmente escutam a voz de Deus. Que estão todas englobadas na palavra de Deus. Mas não inventar a roda. Nós não precisamos inventar a roda não, porque a roda já foi feita, já foi inventada, olha. Muito tempo.
Então fico alerta, tomem cuidado com essas profetadas. Outra coisa, não e nunca julgue um profeta. Julgue a profecia. Receba a profecia e analise. Receba a profecia e julgue ela. Para ver se realmente é uma profecia ou se é uma profetada. Entenderam, pessoal? Tomem cuidado. Porque nos dias atuais estão aparecendo tantos falsos profetas. E falsos profetas dentro da nossa igreja, do templo. E as pessoas não estão nem aí. Pessoas que não têm nem o mínimo de capacidade de pegar a palavra e ler, compreender, pedir discernimento. Aí vem qualquer um engana. Levanta o ego. Agora, como é que eu digo? Uma pessoa, vou dizer assim por mim mesmo. Às vezes com a vida arrebentada. Recebe uma profecia, né? Ah, Deus falou comigo. Deus me ama. Deus ama sim. Deus ama. Nunca deixou de amar ninguém. Mas Deus não fala com vaso quebrado, vaso impuro. E tampouco usa ninguém para falar. Agora, se Deus fala para exortar, para que aquele vaso se restaure e renuncie, como é que eu quero receber profecias? Como é que eu quero que Deus fale comigo se eu não me conserto? Se eu não renuncio? Aí fica difícil, viu? Eu fiquei me apegando a profecias. Antes de você se apegar a qualquer profecia, se apega aqui à palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Todas elas estão se cumprindo. E as que vão se cumprir. Mas infelizmente as pessoas não querem saber a verdade. As pessoas hoje só pensam, sabem o quê? Em prosperidade. Os templos estão cheios aí de profetas de prosperidade. Nada contra. Nada contra, porque a palavra diz o seguinte, que nós comeremos o melhor dessa terra. Prosperidade, gente, não é pecado. Mas a pessoa está colocando a prosperidade acima de tudo. Esquecendo que tem um espírito, uma alma. A carne se favorece com qualquer coisinha. O espírito e a alma. O que dirá? O que eu prestarei diante de Deus quando chegar o meu dia? Prestamos atenção no que a gente está escutando, ouvindo. Peça a Deus discernimento, Senhor. Dá-me discernimento para entender a sua voz. Para poder cair em várias ciladas do mundo cristão e de outros mundos aí. Tá cheio de adivinhações agora as igrejas. Aí eu adivinho o seu CPF, adivinho o da nascimento, adivinho isso, adivinho aquilo. Hipócritas. São todos hipócritas. Entendeu? Pessoas que levantam o ego do outro. Sem nenhuma base bíblica. Mas é isso. Vamos ler mais a palavra, mastigar, estudar dia e noite. Para que não venhamos ser surpreendidos. O próprio Jesus Cristo falou que muitos escolhidos serão enganados. Porque não participa, não pratica, não estuda, não lê, não se dedica às coisas de Deus. E se apregou às coisas que esse mundo oferece. Mais uma vez eu digo, não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu digo o seguinte.
que um dia nós iremos prestar conta diante do Rei. E aí, o que eu falei, o que eu fiz? Será que vou ser chamado de bem-vindo? Ou de maldito? Fica aí, meus irmãos. Vamos nos encontrar perante Deus. Derramar nossas lágrimas. Pedir misericórdia para que nos sustente dia e noite. Para que sejamos firmes e constantes. E não qualquer coisinha se abala. Obrigado. Fica aí essa dica. Que Deus tenha misericórdia daqueles que se deixam usar para falar, para jogar profetadas no outro. Que Deus nos abençoe e que a paz e a graça seja com todos nós. Graças a Deus.